Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Spectre, um podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zenoff e eu sou apresentador e editor do podcast. No episódio de número 15, falaremos sobre autismo e espiritualidade. Na verdade, cada um de nós, basicamente, falará no que acredita, no que deixa de acreditar. Falaremos sobre religião, sobre espiritualidade no geral. Agradecemos desde já pela sua audiência. Pedimos que vocês curtam, compartilhem e comentem. E se vocês tiverem interesse em participar do nosso podcast, é só entrar em contato. Os contatos sempre ficam na descrição. Muito obrigado, mais uma vez. Spectre, feito por autistas para o mundo. Então, boa tarde. Hoje a gente vai falar, como nós combinamos, sobre autismo e espiritualidade, ou religião. Não que espiritualidade seja sinônimo de religião. Eu acho que quem pode responder isso melhor depois é a Aleph, não sei, mas eu acho que sim. Mas falaremos sobre isso a partir da nossa perspectiva pessoal. Isso não tem nada a ver com aquelas conversas idiotas de que autismo teria uma cura a partir da religião, porque eu espero que nenhum de nós defenda isso. E é só falar mesmo o que cada um acha, como foi criado, o que acredita, o que deixa de acreditar, e a perspectiva pessoal mesmo. Lembrando que a opinião individual de nenhum de nós reflete no que nós pensamos enquanto grupo. O grupo não tem uma religião certa, você não precisa ser cristão ou muçulmano para entrar aqui no espectro. Você pode seguir a religião que você quiser ou não seguir nenhum. Como ninguém quer falar, eu vou começar falando. Meu nome é Rafael Felipe Santos 19, eu tenho 22 anos, sou autista e sou graduando em jornalismo e direito. Bom, religião para mim é um assunto que eu posso ficar falando horas, assim como vários assuntos, mas eu gosto de debater religião. E aquela conversa de que o povo fala, religião, política e futebol não se discute, para mim é a maior balela. Porque eu acho que as coisas que a gente mais tem que estar falando, mais tem que estar tirando no futebol. Futebol eu não vejo sentido mesmo em debater. Mas religião e política, eu acho que a gente deve debater sim. É bem importante. Política, principalmente. Não, religião também. Os dois são importantes. E os dois estão conectados. Tudo está conectado com política. Tudo está conectado com religião, querendo a gente ou não. Tá. Agora, vou falar sobre como foi tudo isso para mim. Bom, eu nasci numa família católica, né? Eu fui batizado, fui para catequese, fiz primeira comunhão, fiz crisma, todo aquele processo que todos os católicos praticantes fazem, eu acho, ou deveriam fazer segundo os dogmas da igreja e tal. Só que eu não sei em que momento que eu me peguei e falei assim, tá, será que eu realmente acredito no que a igreja está passando? Será que eu realmente acredito nesses dogmas? Será que eles fazem sentido para mim a partir de uma visão histórica do que já aconteceu e de como a igreja e algumas igrejas se posicionam diante de algumas situações? Eu comecei a questionar bastante isso e, na verdade, eu já acreditei bastante em algo divino e eu acredito, mas eu acho que eu nunca, na verdade, acreditei muito na religião em si. Óbvio que eu frequentava missas, frequentei já grupo de jovens, grupo de orações e esses grupos assim, mas não sei. É complicado falar em que aconteceu, porque em um momento eu ia para a igreja, no outro momento eu já não ia mais e minhas perspectivas meio que mudaram. Talvez a pergunta que alguém esteja fazendo do outro lado da linha, não é uma linha.
a pessoa que está escutando, esteja fazendo. Eu acredito em Deus? Essa resposta é complicada, porque eu não sei a resposta. Eu não sei se eu acredito em Deus ou não. Na verdade, depende do dia, eu acho. Depende. É, depende do meu dia, sei lá. Mas eu não acredito em nada do que se assemelha com as visões, pelo menos gerais, do que seria o poder divino e tal. Eu não sei. Eu acredito, sim, em, em respeito, sei lá. Eu acredito que todas as religiões, pelo menos, deveriam ter como base fazer algo de bom, sabe? Pregar respeito, pregar amor e tal. E o triste é ver que muita gente usa a religião justamente para o contrário, para pregar o ódio e promover guerras. E isso é histórico. Eu acho que se a gente analisar, a gente pode extrair coisas boas do budismo, do islamismo, do cristianismo, do taoísmo, de qualquer ismo e mesmo do ateísmo, talvez, não sei. Por que não? Eu já me considerei católico, já me considerei agnóstico, já me considerei ateu e eu já me considerei confuso, que é o que eu me considero hoje. Então, então, geralmente, quando você tem que preencher um questionário, tá lá, qual a sua religião? Nunca tem, pelo menos na maioria das vezes, eu nunca sei exatamente o que responder. Eu não sei também. Na prática, eu não tô seguindo nenhuma religião, eu acho. Mas eu acredito que a gente não pode excluir nenhuma, falar que uma ou outra é certa ou que uma outra é errada. Eu acho que a gente tem que se respeitar, independentemente do que a gente acredita ou deixa de acreditar. Porque que é isso, né? Se você frequenta uma religião, não prega e não aplica um respeito pelos outros, eu acho que tem alguma coisa muito errada. E muitas das vezes não é a culpa da religião em si, mas das próprias pessoas. E assim, eu sempre falo e sempre falei que, por exemplo, a questão de que a gente vive num país, sei lá, não sei dados, mas deve ser mais de 90% da população que se autodeclara como cristão. Isso não é nem bom nem ruim, depende da perspectiva. Para uma pessoa que segue outra religião, talvez não seja tão bom, mas enfim. Eu não me considero cristão, nem me desconsidero cristão. Isso também é outra questão. Eu não sei o que eu sou, como eu já disse. Mas o que me incomoda muito nas pessoas, e não é só no cristianismo, é a exclusão, como eu já disse, da religião alheia, sabe? Eu vejo muitos cristãos, porque é o que eu tenho mais contato. Invariavelmente, a gente, como eu já disse, vivemos num país cristão, então a gente vai ter mais contato com pessoas que seguem o cristianismo, sejam protestantes ou católicos. E muitos falam assim, utilizam da Bíblia até para falar que a única religião certa é a religião cristã, que só o nosso Deus, que eu falo, numa perspectiva de um país cristão, seria o existente, o correto. Se você seguisse os demais, você estaria condenado a uma danação eterna. Só que para mim isso daí é uma coisa bem perigosa de se falar e de se defender, porque antigamente nem existia o cristianismo e antes disso as pessoas faziam o quê? Estavam todas lascadas e pronto. Eu sei que provavelmente a Aleph deve ter argumentos muito melhores do que eu, porque ela estuda isso e eu não estudo. Mas eu acho que a gente tem que se respeitar de qualquer forma e toda religião, a maioria das religiões, pelo menos, por exemplo, o islamismo fala que só Allah é Deus, o cristianismo fala que só Jesus é Salvador, o, os judeus acreditam que Maomé era Maomé, meu Deus do céu. Não, Moisés era o maior profeta. Então, cada religião vai falar a mesma coisa. Para os romanos, sei lá, era de um jeito, para os gregos era de outro, e sempre vai ser assim. As pessoas gostam de tentar excluir o dos outros, mas eu acho que a gente tem que se respeitar mais, dar as mãos e promover ações de bem e que a gente possa se unir
por um bem comum e não usar a religião para cometer nenhum ato que machuque alguém de alguma forma. E, como eu sempre falo, assim, em discussões, se a Guerra Santa tivesse, a chamada Guerra Santa, né, que durou 2 séculos e milhões de pessoas morreram, tivesse terminado de uma forma diferente, o Ocidente inteiro poderia ser islâmico, e as pessoas que estão falando hoje que só o cristianismo é o certo poderiam estar falando mesmo do islamismo, e os islâmicos poderiam estar falando os mesmos do cristianismo, e assim vai. Então, o que eu defendo é que eu acho que a religião em si é muito importante, sabe? A prática religiosa, você se encontrar espiritualmente, é uma coisa que faz bem, é uma coisa importantíssima. E parte disso, pelo menos eu não conheço nenhuma religião que vá pregar que você deve sair, pelo menos na sua essência, sair matando os outros só porque elas não acreditam na mesma coisa. Daí, você, ouvinte do nosso querido podcast, pode pensar assim, mas e os islâmicos? Eles não saem explodindo pessoas, se explodindo por aí? Alguns saem, mas não é isso que está sendo pregado na religião em si. Você pode pegar o Corão que não vai estar escrito lá, não, que é para você sair se explodindo. Assim como alguns cristãos, por exemplo, na Irlanda do Norte, cometem atos terroristas contra os católicos lá, já cometeram vários atos terroristas contra os protestantes. Então, religião não é sinônimo de caráter, mas pode ajudar sim na formação de caráter. E eu acho que eu estou falando demais, falando muito rápido, porque eu gosto de falar sobre isso. E eu vou passar a palavra para a Aleph. Depois, se eu achar alguma coisa interessante que eu possa falar, eu falo. Aleph, sua vez. Eu sou a Aleph, eu tenho 29 anos. Fui diagnosticada autista aos 26 anos. Sou escritora e produtora de conteúdo digital. Então, eu já devo ter contado partes disso em outros episódios, né? Mas, como hoje o episódio é para falar sobre religião, eu acho melhor eu contar de uma forma mais linear, digamos assim. Os meus pais, né? Eles eram chamados cristãos, mas cristãos meio que não praticantes. A gente quase não ia na igreja pouquíssimas vezes, e durante a minha infância era terrível, porque eu não ficava quieta, eu chorava, gritava, ficava correndo pela igreja inteira, não queria ficar com as crianças, queria ficar com os adultos, então assim, eles evitavam ao máximo. Assim, a gente ia, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. São as lembranças que eu tenho de quando eu era bem pequena. E eles também nunca me ensinaram nada. Não contavam histórias bíblicas, nunca me ensinaram absolutamente nada. Então, assim, parece, né, que... Na verdade, parece não, porque a Bíblia afirma, e eu creio em tudo que a Bíblia diz. E as pessoas, né, elas já nascem com eu não digo sentimento porque não é um sentimento, mas as pessoas nascem sabendo que Deus existe. Então, desde que eu me entendo por gente, sim, eu acredito que Deus existe, mas é aquela história, entendeu? Que, era um acreditado, de acreditar, por exemplo, que os Estados Unidos é um país, acreditar que a grama é verde, acreditar que se chover molha. Ou seja, é um acreditar, mas é um acreditar cognitivo. É um acreditar que não muda e não gera transformação. Então, assim, eu acreditava, mas eu vivia como se Deus não existisse. Eu simplesmente vivia como se Deus não existisse. E, assim, até que quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu comecei a ir mais para a igreja com a minha avó. E eu vi a oportunidade para poder cantar, para poder pregar, né, e tal. E eu achava isso o máximo, mas, eu continuava vivendo como se Deus não existisse. Porque, aí eu ia na igreja só porque era um lugar legal, porque eu tinha uma oportunidade, porque eu cantava e eu pregava e todo mundo achava bonitinho. E aquela coisa toda. Não gerava nenhuma transformação na minha vida. E aí era aquela história, né? Eu fui com essa
essa igreja com a minha avó por um tempo. Aí uma vez o pastor falou uma coisa que eu não gostei, aí eu fui e saí. Aí depois de um tempo eu fui em outra, que o colega me convidou, aí aconteceu alguma coisa que eu não gostava, eu ia e saía. Ou seja, tipo assim, tipo, tanto fazia, sabe, ir pra igreja ou ir pra qualquer outro lugar. Na verdade, só tinha a mesma igreja pra ir, porque a gente praticamente não saía. E, enfim, até que em 2001 aconteceu aquele atentado lá no World Trade Center. E tinha um desenho que chamava Digimon, que eu assistia, que eu gostava demais desse desenho. E assim, e eu via, né, sempre falando na igreja sobre que vai vir um apocalipse, vai vir a marca da besta, e as pessoas vão desaparecer, e Jesus vai voltar, e não sei o quê. E aquilo entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque eu não entendia, eu não cria. Na verdade, eu nem acreditava, porque como é que eu ia acreditar numa coisa que eu nem entendia? Mas aí, quando eu vi esse desenho que falava sobre um controle tecnológico centralizado e que dominava as pessoas e que tinha, tipo, um apocalipse lá. Aí eu fui vendo aquilo e falando assim, nossa, mas aquelas histórias que conta na igreja, que a minha avó fala, não parece tão fantasioso assim, isso parece perto da nossa realidade. E se tiver algo de realidade nisso? Aí aconteceu o atentado lá no World Trade Center. Eu tava com 10 anos, quase 11 anos. E aí já voltou à tona mesmo, todo o tema de apocalipse, essa coisa toda. Então, assim, foi a primeira vez que algo, tipo assim, que eu ouvia falar, né, na igreja, no meio religioso, fez algum sentido na minha vida. Foi a primeira vez que fez algum sentido para mim. Só que como eu ainda não tinha muito entendimento, eu com 10 anos, a minha mentalidade era de uma criança de 5, 6 anos, assim, eu não tinha entendimento, não tinha conhecimento, então eu não sabia o que fazer com aquilo. Mas eu meio que entrei em crise, porque, tipo assim, foi meio um sentimento, tipo assim, o mundo tá acabando e eu não tô preparada. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que tentar ser melhor, eu tenho que tentar mudar. Porque, assim, porque eu era uma menina muito rebelde, muito desobediente. Dizem que autista não mente, mas eu mentia. Só que ninguém acreditava nas minhas mentiras, sabe? Então, assim, eu era uma criança muito difícil, muito rebelde, muito desobediente. E, assim, e foi aí que eu vi que tinha alguma coisa de errado comigo e eu resolvi tentar mudar. Tentar ser mais obediente, tentar ser mais amável, tentar ser mais bondosa. Só que quanto mais eu tentava, mais eu via que eu não conseguia. Mas eu via que eu não conseguia de jeito nenhum. E assim, isso foi até que em 2003, eu já tinha 12 anos de idade. E assim, aí eu tava crescendo, né? Eu com 12 anos, a minha mentalidade já era de uns 7, 8 anos. Mas assim, eu via que eu tava crescendo, que eu não era mais, tipo, tão sem noção como eu era antes. Mas eu via que eu tava crescendo. E assim, o meu tipo assim, meu desenvolvimento, ele estava voltado para o mundo da escola, para o mundo acadêmico. Então, assim, o meu interesse era só esse, era só o mundo acadêmico, era só estudo, era só leitura, sabe? O meu interesse era só esse. Na infância também, mas era uma coisa bem mais dispersa, sabe? Mas, enfim, o meu interesse era o mundo acadêmico. Então, o que aconteceu? Uma vizinha me emprestou alguns CDs cristãos infantis. E assim, e nessa época eu já achava bonitinho música cristã, já achava bonitinho algumas pregações, mas sabe assim, aquela história tipo assim, é legal, mas se aparecer uma coisa mais legal é melhor? Tipo assim, sabe? Aí essa minha vizinha, ela me emprestou um CD infantil, e esse CD, ele tinha uma história. Ele tinha uma história que era assim, chamava Felisbeta no Jardim Getsemane. E a Getsemane é uma igreja que tem aqui em Minas Gerais, né? E o jardim seria tipo segundo período, terceiro período, pré-alfabetização. Então, assim, aí a história do CD era assim, era um menino, era uma criança que era nova numa escola, e ela chegava numa escola,
E lá ela encontrava os coleguinhas e o professor. E o professor, ele ensinava para essa criança as matérias da escola: português, matemática, ciência, geografia, história. Ensinava as matérias da escola com uma aplicação bíblica, para dizer que na Bíblia tinha ciência, tinha português, tinha matemática. E eu fiquei fascinada com aquilo. Muito fascinada. Então, no final do CD, quando o menino da história já estava fascinado, já estava encantado, e eu também, aí o menino pergunta assim: e o que eu devo fazer? Aí o professor explica: aceitar que você é um pecador, aceitar que você peca, aceitar que você erra, aceitar que Jesus é o único perfeito e convidar Jesus para morar dentro do seu coração. E o menino no CD: eu quero Jesus. E eu dentro do meu quarto: eu também quero. Então, assim, enquanto o menino estava orando dentro do CD, eu estava orando dentro do meu quarto. E a oração foi uma oração simples: perdoa os meus pecados. Jesus, perdoa os meus pecados e entra dentro do meu coração. Aí eu me converti. Foi aí que eu me tornei cristã de verdade. E essa foi a minha conversão. Só que eu não tinha entendimento, eu não tinha conhecimento. Eu até que continuei indo para a igreja por um tempo, mas aí continuou da mesma forma. Aconteceu alguma coisa que me desagradava, eu ia e saía. Aí eu ficava um tempo sem ir, aí eu voltava, aí acontecia alguma coisa desagradável, eu ia e saía. Só que, o que aconteceu? Depois dessa minha experiência de conversão, eu vi que o meu caráter ele começou a ser transformado. Eu vi que grandes partes das dificuldades que eu tinha, elas foram melhoradas. Então hoje eu entendo que Deus me guiou, que o Espírito Santo dentro de mim, ele me guiou, ele me ensinou aquilo que os meus pais não tiveram condição de ensinar, e que as terapias, os tratamentos que eu deveria fazer e não tive acesso na adolescência, no fim da infância, não fizeram. Então hoje eu já encontrei com muitos psicólogos, com médicos, neurologistas e tal, que eles falam: você é de tal forma como se tivesse sido tratada desde a infância. É inacreditável que você consegue ser do jeito que é e tenha sido diagnosticada só aos 26 anos. E eu falo: não sou eu, é Deus. Foi Deus que fez isso por mim. Hoje eu entendo. E eu fiquei nesse estado, né? Assim, eu não ia pra igreja, mas eu tinha, pelo menos não frequentemente, mas o meu caráter, ele estava sendo mudado, ele estava sendo transformado dia a dia. Aí até que quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, depois de um trabalho nessa escola, que era entrevistar um padre e entrevistar um pastor, durante o trabalho, que foi entrevista com o pastor, falando sobre as coisas lá, e que como eu disse, eu não sabia que eu tinha me convertido, eu não sabia que eu era cristã, porque para mim cristão era só quem frequentava a igreja e trabalhava nela. Então tanto que muita gente me encontrava no meio da rua e perguntava: você é crente? E eu falava: não, eu não sou. E todo mundo falava: mas bem que parece. Mas aí, né, nesse trabalho, aí eu indaguei o pastor: como é que funciona esse negócio de salvação, de conversão? Eu tô interessada. Aí esse pastor, e é até engraçado, porque ele era de uma vertente cessacionista, né? E a vertente cessacionista é uma vertente cristã e não acredita que os dons do Espírito Santo estão em validade hoje. Eles acreditam que esses dons eles eram só para a época dos apóstolos. Mas enfim, ele virou para mim quase que num tom profético, o que é irônico, porque a denominação que ele pastoreava não acredita nisso, embora talvez ele pudesse acreditar por fora, e eu já não sei, porque eu nunca mais vi, né? Mas enfim. Ele virou para mim e perguntou assim: você crê em Deus? Eu falei: creio. Você crê que Jesus é seu Salvador? E eu falei: creio. Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Eu falei:
creio. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Aí eu falei, eu não leio muito a Bíblia não, porque eu não tenho paciência, mas eu creio. Aí ele virou para mim e falou assim, então fique tranquila porque você já é uma cristã. Aí eu virei para ele e falei assim, mas como? Eu não frequento a igreja, eu não faço nada para Deus. Aí ele virou para mim e falou assim, são 2 chamados. O da conversão você você já aceitou. O para ministério ainda virá. E eu tinha 15 anos nessa época e eu lembro que eu fui dormir orando. Deus, eu já tenho 15 anos, eu quero saber meu propósito. E a partir dessa oração, aí eu comecei a ter diversos sonhos, eu comecei a ser levada a diversos estudos, a ter um interesse maior pelo estudo da Bíblia, a ter um interesse maior pelas coisas de Deus. E foi aí que eu entendi. Agora eu preciso congregar. Agora eu preciso de ir para uma igreja. Agora eu preciso estar com outros cristãos. E eu comecei a orar. Deus, por favor, eu quero uma igreja para congregar. Me mostra uma igreja onde eu devo congregar. Eu orei durante 1 ano, até que Deus me mostrou uma igreja para poder congregar. E eu fui para essa igreja, e eu cheguei lá falando que eu queria receber o batismo, porque eu já tinha estudado tudo por conta, eu queria ser batizada. E aí eles me colocaram para poder... Eles não me colocaram na turma de novos convertidos, né, que converte, tem que aprender tudo sozinho, porque eu fiquei tipo 1 ano só estudando por conta. Aí eles me colocaram junto com as crianças que já eram da igreja. Então, tipo assim, em poucos meses eu já tinha batizado, eu já estava batizando, e foi isso. Então, assim, essa foi a minha história. Claro que depois disso aconteceram muitas outras coisas, batismo com o Espírito Santo, várias experiências com dons espirituais, várias experiências de milagres, de discernimento, de ensinamento. Eu fiquei 12 anos nessa igreja, mas depois, por uma série de fatores, eu precisei mudar. E, enfim, a história é muito longa. Se alguém quiser conhecer mais, eu tenho meu site, tenho meu canal do YouTube, tenho minhas páginas, chama Aventura de Aprender. Só pesquisa por esse nome que vocês encontram vários testemunhos sobre esses e outros assuntos. Mas, enfim, essa é a minha história com religião, essa é a minha história de conversão. E, assim, e o que eu digo é que é o seguinte, que religião não é um conjunto de regras de pode ou não pode. Não é a mesma coisa que espiritualidade. Tanto que, assim, que para muita coisa, aliás, para a maioria, eu sou até bem cética. Não é isso. Sabe? Religião cristã, ela é simplesmente um relacionamento com Jesus. Ela é isso, ela é um relacionamento com Jesus. E desse relacionamento, Jesus como sendo seu melhor amigo, Deus como sendo seu pai, ele vai nos orientando, ele vai nos ensinando no tempo dele, de acordo com a forma que ele nos criou, a ser a cada dia mais parecido com ele. Isso é verdadeira religião cristã. Isso é verdadeira religião cristã. E é isso. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Eu acho que pergunta não, porque você contou muito bem essa história e ela é muito interessante mesmo. Eu acho que é só dizer que legal que você se encontrou e sua história é muito motivadora e espero que ela possa alcançar mais pessoas também a refletirem sobre e quem sabe elas não se encontram como você se encontrou. Kiri, alguma coisa? Não, no momento eu não tenho nenhuma pergunta. Eu também acho muito interessante a história da Aleph também. E muito por isso que eu quero ler o livro dela, porque ela, além de ter muita experiência nessa área, ela demonstra ter muito conhecimento. E eu já posso falar da minha experiência com a espiritualidade? Claro, pode falar. A ideia é essa. Então, eu me chamo Kiri, né? Tenho 32 anos. Eu sempre esqueço a minha idade, há 32 anos. Fui diagnosticado adulto
Sou publicitário e fotógrafo. E pretendo fazer outra graduação de psicologia. Então, assim, a minha família, principalmente por parte de mãe, ela tem base cristã, né? São evangélicos desde muito tempo, tipo, desde o meu tataravô, né? Eles têm uma história muito forte mesmo, né? De revelações espirituais, né? De missões, né? Meu tataravô se mudou do Nordeste para o Norte porque teve uma revelação que ele precisava fundar a primeira igreja evangélica em Santarém, né, uma cidade daqui do Pará. Enfim, é uma história muito forte, né? Então, eu cresci com toda esse ensino, né, com toda essa base cristã. Apesar de não me considerar, né, cristão, eu tive todos esses ensinamentos, né? Ia em encontros com a família, então tinha sempre oração, sempre tinha música, né? Meu avô toca violão, ele escreve também músicas cristãs, vez ou outra ia na igreja, né? Então era próximo, assim, de mim, né? Essas questões cristãs. Eu não me considerava cristão, não lia a Bíblia, lia só por obrigação, nos momentos que deveria ler, essa coisa toda, né? Quando eu era criança, assim, a minha cidade, né, aqui, Belém, né, o Pará, ele tem uma cultura católica muito forte, né? Quem já ouviu falar do Círio de Nazaré vai ter um vislumbre de como funciona. Então é muito forte a cultura católica aqui, né? As pessoas têm uma fé muito grande mesmo, né? E até para quem não é religioso, como eu não me considero religioso, não tenho religião, né? Eu acho muito lindo a expressão, né? A manifestação de fé das pessoas. E eu me sinto movido também, né? Porque apesar de eu não ter religião, eu acredito em Deus e eu tenho fé, né? Só que eu tenho da minha forma, né? Eu meio que absorvi um pouco de cada, né? E eu fui construindo a minha própria, como é que eu posso dizer, concepção do que é Deus, do que é espírito, do que é fé, essas coisas todas, né? Eu meio que tentei pegar a parte boa de cada um, do que eu considerava bom, né? Então, assim, eu já quis ser frade, né? Eu já quase me entreguei a, a um convento de franciscanos, né? Eu já cheguei a ser evangélico por um curto período, acho que durou um ano e pouco só. Só que, como a Aleph falou também, tive entrei em discordância, né, com a visão de alguns pastores, algumas pessoas, e isso foi me desanimando, né? Porque, assim, apesar de eu ser uma pessoa, eu me considero espiritualista, né? Então, apesar de eu ter uma fé muito grande, eu sou uma pessoa muito. Eu tenho um compromisso muito forte com a razão, né? Com a lógica, com tudo isso. Então, eu não sou aquela pessoa de fé cega. Eu questiono tudo que eu sinto, tudo que eu percebo, né? Até essas manifestações que aparentemente a gente fica, meu Deus do céu, o que foi isso? Sabe? Essas coisas de milagre, essas revelações, aquelas coisas que tu sente que é alguma coisa muito maior e que tu não tem explicação. Até elas eu tento explicar. Só que quando eu não consigo explicar, eu aceito também que nem sempre eu preciso ter uma explicação, né? Porque aí eu já estaria me igualando ao conceito de Deus, né? Então eu penso assim, que em algum momento aquilo lá do passado, aquela experiência sobrenatural, né? Ela vai se explicar. E é o que sempre acontece na minha vida. Às vezes, acontecimentos muito estranhos de 3, 5 anos atrás, só 5 anos depois, eu acaba se explicando, né? Então eu entendi que tudo tem o seu tempo, né? Porque é aquela história, tu não pode dar um conhecimento muito profundo para qualquer pessoa, né? Porque o conhecimento, ele como é aquela expressão, faca de dois gumes, eu acho que é isso, né?
ele pode tanto fazer muito bem quanto ele pode fazer muito mal, dependendo de como você vai usar, dependendo das mãos que vão usar, né? Então, se cair em mãos erradas, o conhecimento ele pode ser muito perigoso. Então, é isso que eu acredito, que o conhecimento ele vem no momento certo para as pessoas, né? Porque se vier um conhecimento muito profundo, onde eu possa influenciar muito profundamente o mundo e as pessoas ao meu redor, e eu não tiver discernimento e maturidade, eu posso fazer muita besteira, né? Eu posso prejudicar muita gente. Então, eu acredito que tudo vem no seu tempo certo. Então, eu saí um pouco dessa vertente tão radical de precisar ter uma explicação racional e lógica, né? Então, assim, eu meio que fico entre os dois, sabe? Eu acredito muito no mundo espiritual e eu acredito muito no mundo racional. E eu acho que eles não necessariamente precisam estar separados, né? Eu acho que há uma ligação aí. Apesar de eu ter uma visão um pouco mais platônica, né? De que o mundo lá superior, né? Enfim, ele é superior ao mundo material, né? Eu acredito que o mundo material, ele tem um pouco de inferioridade, né? Como o Platão considera, né? Que o mundo material é um reflexo distorcido do mundo superior, né? Do mundo inteligível. Então eu tenho um pouco dessa visão platônica. Mas, então assim, eu tento não ter... Como eu sei que a religião, né? Agora, saindo um pouco da espiritualidade para a religião, eu sei que a religião, a gente não pode ser tão ingênuo e achar que todos ali são bem intencionados, né? Eu sou uma pessoa que, não sei se é por eu ser autista e as pessoas terem me enganado muito, se aproveitado da minha ingenuidade, eu fiquei uma pessoa muito desconfiada com tudo, né? E com a religião não seria diferente, né? E por estudar, né, estudar história, a gente entende que a religião foi muito usada para manipulação, né, para aprisionar a sociedade, né, e transformar como se fossem espécies de escravos, né? Não que isso seja, não estou generalizando, não estou falando que todas as religiões e que todos os religiosos têm essa intenção maligna, mas eu sei que muitos têm, né? Porque, infelizmente, é uma organização que ela tem todos os artifícios para controlar uma pessoa. É aquilo que eu estou dizendo, é um conhecimento muito profundo, mas que infelizmente cai nas mãos erradas, porque é cômodo, né? Uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito estrategista politicamente, ela vai entender que toda a estrutura da organização religiosa ela é muito cômoda para manipular um povo, né? Nada mais, inclusive, baixo, né? Mais imoral do que tu se aproveitar de uma coisa tão pura que é a fé da pessoa para manipular ela, para controlar ela, né? Mas infelizmente a gente sabe que isso é o que acontece muito. Então, por perceber, né, esse lado obscuro da religião, né? E isso em todas, não estou falando aqui só da cristã, né? Eu estou falando em todas, né? Claro que a cristã a gente conhece mais porque a nossa cultura é mais fortemente cristã, né? Mas isso acontece em todas. Eu sempre fiquei, calma, eu não vou sair julgando uma religião como errada porque uma tá me falando que ela é errada. Tipo, o que vai me dar certeza que essa religião é a certa e que aquela é a errada? Então eu sempre tive esse compromisso muito forte comigo de precisar... Aí eu já saio um pouco do Platão e já vou um pouco para o Aristóteles, porque eu estou estudando um pouco isso, então isso está muito fresco na minha cabeça. E já vou mais para o campo da experiência material, né? Eu preciso me colocar em ter experiências aqui no mundo para eu também ter um conhecimento superior. Não basta eu chegar, acredito em Deus por uma visão específica, se eu nem me coloquei em experiência com outros contextos, com outras religiões, né? Então eu sempre tento ter esse diálogo com Deus, né, para que ele me dê discernimento. É uma coisa assim que eu peço muito, é discernimento, né? Para que eu consiga saber
se eu estou fazendo a coisa certa ou se eu estou fazendo a coisa errada. Claro que nem sempre eu vou conseguir, né? Eu também acredito que nós somos imperfeitos. Então a gente vai errar, e é com erro que a gente também tem a oportunidade de acertar. Então eu não me julgo e não me cobro tanto com a questão do pecado, entendeu? Contanto que eu tenha discernimento e consciência de saber quando eu estou errando para tentar não repetir esse erro. Mas então, partindo por essa premissa, eu sempre tive essa confiança, porque eu peço isso, né, para Deus, né? E o Deus que eu falo não é necessariamente o Deus cristão, Deus da Bíblia. Mas eu tenho esse diálogo com esse ser superior, que eu considero que está acima de tudo, que é uma lei universal e que ele organiza tudo aqui embaixo, né? Então, eu sempre pedi para que ele me mostrasse a verdade, né? Para que ele sempre me revelasse a verdade e que ele me permitisse discernir o mundo espiritual, o que é certo, o que é errado, e no mundo aqui físico também. Então, eu sempre com essa segurança, né, que eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado, mas eu sentia essa segurança porque eu pensava, poxa, eu estou de coração pedindo o discernimento e a verdade. Então, não é possível que eu não seja ouvido por isso, né? Eu estou direcionando a minha vida em algo muito grande, né? E eu, inclusive, estou colocando muitas questões como prazeres, né? E outras questões mundanas no nível onde eles ficam abaixo. Então eu tô colocando, como é que eu posso dizer? Eu coloco certos controles em mim, porque a busca pela verdade para mim é muito mais importante. Então eu penso que de certa forma, pode até ser prepotência, mas eu considero que de certa forma é uma honra, entendeu? Eu estar direcionando para algo tão superior enquanto eu tô, né? Porque assim, para a maioria das pessoas é muito difícil tu ter esse compromisso com a verdade, tu abdicar de prazeres da carne, né? Sexo e prazeres de comida, aqueles prazeres rápidos e tudo mais. E eu coloco muito isso, se tá em jogo o compromisso com a verdade. Então, eu sempre me coloquei em experiência com outras religiões também, né? Pensei, vamos lá, vamos conhecer, vamos ser humildes, vamos estar abertos, né? Porque se todo mundo aqui é ser humano, né? Se todo mundo, de certa forma, acredita em algo superior e que esse algo seja bom para todos, então eles, na sua raiz, não estão mal intencionados, né? Então vamos lá conhecer, né? Não adianta eu simplesmente achar que existe uma lei universal que rege todos, que está para o bem de todos, e eu me excluir de certos grupos, de certas pessoas, né? Eu vejo todo mundo como um grande sistema, um grande organismo, né? Inclusive aquela premissa cristã mesmo, né? De que somos o reflexo do divino, né? Somos todos irmãos. Então eu sempre, vamos conhecer outras formas de religião também, né? Que eu não tive contato na minha vida através da família, através da cultura, da sociedade, mas que eu sei que existe. Então eu fui muito atrás né? Como eu falei, eu quase cheguei a me converter a frade, né? Porque eu sempre tive essa questão da humildade muito forte em mim, né? E eu me identifiquei muito num período com São Francisco de Assis, né? Então eu ia num convento, conversava com os frades, né? O frade me deu um livrinho sobre a história de São Francisco, que infelizmente um outro frade pegou de mim e nunca mais me devolveu, e eu gostava muito desse livro. E esse livro teve uma época que eu estava muito mal, muito deprimido, e ele mexeu muito comigo. Eu chorei muito, mas foi aquele choro de libertação, né? Como se parecia que o meu ser queria um alimento e aquilo era o alimento que eu precisava, aquela palavra era o que eu precisava. E eu me renovei com um livrinho assim de 30 páginas, era um livrinho bem pequeno sobre São Francisco de Assis. E eu estava numa viagem de barco, né? E eu lembro que aconteceu uma situação bem estranha, né, no barco. Eu nem sei exatamente o que aconteceu, eu só sei que um homem já tinha sido linchado pelas pessoas dentro do barco. Eu não sei se ele arrumou confusão com gente da cozinha, só sei que espancaram muito esse homem, né? E quando eu fui para a parte lá de fora do barco, né,
tipo, ainda dentro do barco, que eu esqueci a parte lá do barco, e que fica ao ar livre, né? Não é tão dentro. E tinha um homem no chão, ensanguentado, e um monte de gente ao redor, e ninguém tava com esse homem, ninguém. Tipo, tinha um homem ensanguentado, sabe, tendo uns poucos espasmos de vida, e ninguém fazia nada, tipo, nada, nada, nada. E eu acho que eu tava tão mexido com essa transformação, com esse livro, que meio que naturalmente eu me senti... Foi tipo assim, eu não pensei, eu só me direcionei ao homem, entendeu? Me abaixei. E algumas pessoas atrás de mim falando um monte de coisa. É porque ele fez isso, não sei o quê, não sei o quê. E eu virava para as pessoas e falava alguma coisa do tipo... Eu nem lembro o que eu falei, mas era alguma coisa tipo... Quem é a gente para estar julgando, entendeu? Tipo assim, o homem tá quase morto aqui, a gente vai ficar julgando, sabe? Não faz sentido isso. Tipo, na minha natureza, a única coisa a se pensar ali era ajudar aquela pessoa e acabou, entendeu? Não era pra, tipo, uma pessoa quase morta, eu vou colocar lá num tribunal agora pra dizer se ela merecia ou não aquilo. Não, entendeu? Tipo, a minha natureza não pensava nisso naquele momento. E eu fiquei ali com aquele homem que eu nem conhecia, onde todo mundo rejeitou, né? Eu segurei a mão dele e eu conversava com ele falando perto do ouvido dele, né? Falava que estava tudo bem, entendeu? E perguntava se ele queria beber água. Ele não abriu o olho, ele não reagia quase, né? Mas eu segurava a mão dele e perguntava se ele quisesse água, ele apertava a minha mão, né? Se ele falava, você tá me ouvindo? Se você estiver me ouvindo, aperte a minha mão, e ele apertava. Então esse momento onde eu estava de mão dada com ele era a única forma de comunicação que tinha. Eu sabia que ele estava ali, eu sabia que ele estava consciente, mas ele estava tão machucado que ele não conseguia ter outra reação, a não ser esse máximo de apertar a mão, né? E eu fiquei bastante tempo com ele ali, até que eu fui ouvindo que iam vir reforços médicos e tudo mais, né? E depois de um bom tempo, acho que isso ficou quase 1 hora, né? Foi quando chegou os médicos e aí eu saí, né? E fui sentar com uns colegas meus que eu tinha conhecido num barco. E aí teve uma hora que ele... eu lembro muito bem que teve um momento que eu segurando a mão dele, e é engraçado porque parecia que todo o meu corpo ele estava direcionado para uma forma de expressão que não era controlada racionalmente, entendeu? Eu direcionava a minha mão para ele como se eu quisesse curar ele, sabe? E eu lembro que eu falei, eu conversando com Deus enquanto eu segurava a mão dele, isso só na minha mente, né? Uma conversa só na minha cabeça. Eu fiquei foi um momento de empatia tão grande que eu pedi para Deus para que tirasse todas as dores dele e passasse para mim. Eu pedi isso na hora, né? E aí tá, depois chegou os reforços médicos e eu fui sentar com os meus colegas e aí depois chegou uma mulher e falou que o cara lá, que estava machucado, ele queria me ver, entendeu? Que ele disse que quando eu tava lá com ele, ele sentiu que Deus estava falando com ele naquele momento, entendeu? Então, para mim, naquele momento, foi como se eu tivesse sido um mediador, entendeu? Como se eu tivesse intervido entre Deus e o homem ali, entendeu? É como se eu tivesse me colocado num papel de mediador. Aquilo foi tudo muito forte para mim, essa experiência, né? Já tinha começado um dia antes, uma noite antes desse evento, que foi quando eu li o livro e eu me senti lavado, renovado, e depois tudo isso, né? E o mais engraçado é que na noite do outro dia eu tive um acidente lá no barco, eu quebrei o dedo no meu pé, o osso, né? Eu fiquei de muleta por uns 2 meses e tudo mais. E aí só fez a conexão do momento que eu pedi para Deus para passar as dores dele para mim, né? Eu tinha pedido aquilo. Então, assim, é uma lógica que vocês podem me dizer, mas isso, sei lá, foi uma coincidência, entendeu? Mas eu, né, na minha lógica espiritual, para mim, tem uma razão toda por trás. Então, assim, eu sempre fui muito da experiência, sabe? Eu não fico só nessa questão de, eu vou ler um livro religioso, eu vou ler... Para mim, tudo na vida é uma experiência espiritual. Então, eu vejo Deus em tudo, entendeu? Para mim, tudo é manifestação divina, né? Então, eu não tenho muito essa coisa de, isso é errado, é o certo, porque eu acredito na dualidade, né? Eu acredito que
não existe o bem perfeito e não existe o mal perfeito. O bem está dentro do mal e o mal está dentro do bem também. Inclusive, é assim que tem a oportunidade de tu conheceres o outro lado, né? Se a gente não errar, como é que a gente vai saber o que é o certo, né? Então, o erro é uma oportunidade, né? Mas é como eu falei, se tiver discernimento. Então, eu sempre fui, né, para várias religiões, né? Eu já fui muito em grupos Hare Krishna, que eu me sentia muito bem, eu achava muito prazeroso, muito uma forma espiritual que eu não conhecia quando era criança, e eu achei, assim, como é que eu posso dizer, combinou muito comigo, né? Me sentia muito bem, saía de lá me sentindo completamente renovado também. Tive experiências na Umbanda também, poucas, mas eu tive, também me sentia bem, né? Então, eu sempre tentei pegar, né, o conhecimento de todos, entendeu? E em todas eu via coisas erradas e em todas eu via coisa certa, né? Então, é por isso que eu acho muito importante essa abertura e essa humildade, entendeu? Da gente não se fechar tanto numa verdade, numa certeza, né? Porque eu acredito que Deus, como eu falei, para mim tudo é manifestação divina. E eu acho que Deus não seria tão bobo, né? Tão, tão inferior ao ponto de se manifestar só de uma forma, entendeu? Se imagina que tu queres passar um conhecimento para o mundo, tu não vais falar da mesma forma com todas as pessoas, porque cada cultura tem uma forma de absorver, cada cultura tem uma forma de entender o conhecimento. Então tu vai ter que ser muito inteligente para passar esse conhecimento para pessoas que absorvem de forma tão diferente, né? E como é que tu vais fazer isso? Tu vais ter que te adaptar, tu vais ter que ter uma boa dialética, uma boa oratória, tu vais ter que adaptar o teu conhecimento, mas num molde que seja facilmente absorvido por aquela pessoa, por aquela cultura. Então, para isso, tu tens que entender muito bem aquela pessoa, tu tens que entender muito bem aquele grupo, tu tens que entender muito bem aquela cultura. Então, por isso que eu falo muito dessas questões, porque puxa muito para o meu hiperfoco, que é a questão dos arquétipos e tudo mais, né? Então, eu acredito que o Deus se manifesta em vários arquétipos, né? Porque se ele é o infinito, então ele é tudo isso também, ele é todas essas expressões, né? Então, eu acho que todas as religiões, né, todas as formas de crenças, elas têm uma parte divina, entendeu? E é essa parte que eu busco. Então, eu vou ver uma coisa errada, mas eu não vou crucificar aquilo tudo como aquilo tudo é errado. Não, aquilo foi errado, mas eu sei que vai ter um lado certo ali, entendeu? É que nem quando eu conheço uma pessoa. Eu vejo, nossa, ela é imoral, ela faz um monte de coisa, ela é injusta, ela é grossa, ela é arrogante, mas eu sei que ali na essência dela tem um lado que vai, em algum momento, nem que seja um lapso de 1 segundo, ela vai revelar a parte boa dela, entendeu? Então isso eu acredito também nas religiões, né? E tanto é que eu nunca consegui me fechar em religião porque eu discordava dos praticantes, né? Não era da crença em si, era dos religiosos, né? Então, quando eu via que eu sempre começava a ter embates, né, isso não diretamente, só na minha cabeça, com a pessoa, né, eu ficava, bom, então não vou mais participar, né, porque não sou eu que vou chegar aqui e dizer, olha, não, você está errado, né? Não, vou deixar a pessoa lá, né, e ela, em algum momento, eu espero que ela consiga perceber que errou, ou não, ou eu achei que estava errado e não estava, mas enfim. Então eu preferi ter o meu caminho sozinho. Então eu sempre tive esse compromisso, né? Até como a Aleph falou, né? Que ela citou na experiência dela a questão de que ela foi curada, que ela não precisou de terapia, né? Que os psicólogos se assustavam. E ela disse que ela foi porque ela foi tratada por Deus, né? Pela fé dela, enfim, ela foi curada. É assim que eu me vejo também, né? Se não fosse essa minha visão, né, espiritual, essa minha fé, nossa, eu não. Eu teria muita coisa aqui para falar, entendeu? Mas se eu vou me alongar demais. Mas, em resumo, a fé também é uma coisa assim que ela é parte da minha vida. Eu morro de medo de perder, porque já tive um momento onde eu perdi, né? Um momento de muita revolta com o mundo. Eu perdi, a minha vida
foi ladeira abaixo. Então é uma coisa que hoje eu preservo assim como tem de mais sagrado mesmo para mim. Porque eu sei que enquanto eu tiver isso do meu lado, essa conexão, né? Porque religião significa religar, né? Vem do religare. Então, enquanto eu tiver essa conexão com o divino, a minha vida vai passar por altos e baixos, porque a vida é assim, né? Como eu falei, se tu não estiver lá embaixo, como é que tu vai precisar levantar? Então, mas eu sei que eu vou sempre conseguir levantar. Eu não vou cair, ficar no chão e nunca mais voltar. Eu sei que eu vou conseguir, né? E é essa concepção espiritual que eu tenho que sempre conseguiu me manter bem. Sempre me conseguiu. As pessoas falam, nossa, tu é muito otimista, né? As pessoas até acham que é ingenuidade. E não é ingenuidade. Né? É porque quando tu vês que a vida vai te mostrando, e isso falando da minha experiência, né? A vida vai mostrando que por mais que tudo esteja caótico, por mais que tudo esteja caindo, tudo tem chance de se renovar, porque foi assim na minha vida, né? Se eu tivesse desistido em inúmeros momentos da minha vida, que eu já quase quis, já quase cheguei a desistir da vida, nossa, olha o que eu teria perdido, entendeu? Então, se hoje eu tô não totalmente satisfeito, né? Porque a gente nunca tá, mas se eu tô bem satisfeito, se eu tô muito feliz com a evolução, com o caminhar da minha vida, é porque eu tive fé, entendeu? É porque eu consegui suportar. Então tá tudo certo, entendeu? Então acho que a fé é muito importante, entendeu? Mas eu acho que a gente não pode chegar e dizer o que é a fé, ou então como ela deve ser, entendeu? Eu acho que cada um dá a sua experiência pessoal, como eu estou dando agora. Não quer dizer que vai funcionar para as outras pessoas da mesma forma. Pode ser que funcione, e se funcionar e for bom e a pessoa achar válido, eu vou estar lisonjeado em poder ter ajudado a pessoa, né? Mas eu acho que a gente não pode chegar e dizer o que é o certo espiritualmente, o que é o errado espiritualmente, né? Porque o ser humano é muito complexo, né? E se o ser humano é complexo, o que dirá o mundo espiritual? Né? Se a gente mal entende as leis e as regras do mundo, né? Que pretensão a gente tem para entender o reino espiritual, entendeu? Então a gente não pode ter, acho que essa prepotência, essa arrogância de apontar tão assim, sabe, tão incisivamente o erro, o que está errado, o que é o certo, sabe, quem deve ser julgado, sabe? É aquela história que na própria Bíblia diz, né? Não julgar para não ser julgado. Eu acho que isso é uma lei assim que resume 90% a Bíblia, né? Não só a Bíblia, mas qualquer conhecimento, né? E também a premissa de Sócrates, né? Só sei que nada sei, né? Porque se tu já afirma que tu já sabes, como é que tu vai aprender? Quando tu fala, eu já sei, tu colocou nesse exato momento tu colocaste um muro ao teu redor. Porque tu já sabe, tu não precisa mais fazer nada, entendeu? Então isso é limite. Então tu tens que ter humildade em tudo, e principalmente no espiritual, né? Porque o espiritual ele trabalha com o infinito, né? Uma coisa que não tem limite. Então essa é meio que a minha experiência, a minha opinião e minha crítica também em algumas questões. Desculpa se eu me aluguei muito, é que eu me empolgo com esses temas. Não se alongou, não. E foi bem legal a sua história. E, na verdade, eu acho que cada um aqui tem uma perspectiva diferente, e isso que engrandece o nosso podcast mesmo. Cada um parte de uma premissa diferente, mas no fim, eu acho que todo mundo concorda sobre o que realmente importa. Não sei, acho que podemos dizer isso. Eu tenho coisa para falar ainda. Pode falar. Na verdade, uma correção, porque o que ele falou, que eu disse que Deus me curou em relação ao autismo, na verdade não. Porque primeiro que autismo não é doença, é para ser curado. Para começar, eu era autista, eu sou autista, eu continuo sendo autista, eu amo ser autista. Eu me referia
algumas características, tipo de sensibilidade com barulho, sensibilidade com som, não poder abraçar, não poder tocar, esse tipo de coisa, não conseguir olhar nos olhos, não gostar de aglomeração, e esse tipo de coisa que, assim, que a prática cristã e tal foram melhorando ao longo do tempo, o que em muitos autistas é feito com medicação e terapia. Existe de forma alguma cura de autismo. Desculpa, foi até bom tu ter reiterado isso. Eu me expressei mal, entendeu? Eu entendi o que tu tinha falado, eu só no momento acabei usando as palavras erradas. Eu não queria falar de cura, era exatamente isso, que as comorbidades, né, no caso as dificuldades que nós autistas temos, né, com algumas questões de socialização, de comunicação, de comportamento. No meu caso, a minha experiência muito com a depressão, né, era nesse ponto que eu queria falar. Não, gente, não existe cura para o autismo. O autismo é uma neurodiversidade, é só uma diferença. Desculpa, Aleph, foi só me expressei errado. Sim, aliás, eu já fui curada, assim, diversas vezes, mas não de autismo. Já fui curada de depressão, já fui curada de dores, já fui curada de sequelas de acidente que tive. Então, assim, eu já tive inúmeras curas. Mas de autismo, jamais. Porque não é doença. É isso. É isso aí. Obrigado por ouvir mais um dos nossos episódios. Esperamos que vocês tenham gostado e nos vemos na semana que vem. Até lá!